Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 31 de maio de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o seu dia bem informado. E os mercados tentam manter o ritmo que levou a Bolsa Brasileira a fechar sexta-feira em seu pico histórico e o dólar a voltar a se aproximar dos R$ 5,20. O otimismo com o PIB do ano deve ser testado amanhã com o dado do primeiro trimestre, enquanto o Banco Central divulga hoje o resultado fiscal consolidado após o governo central surpreender positivamente. O mercado ainda monitora eventuais efeitos da pior crise hídrica em 91 anos na economia, tá repercutindo nos jornais. No exterior, hoje é feriado em Nova York e Londres e estão esvaziando a liquidez das bolsas lá fora. As bolsas globais e moedas buscam direção antes do payroll e de falas dos dirigentes do Fed nessa semana. O petróleo e o minério de ferro sustentam o rally que tem animado as bolsas e moedas emergentes, mas reforçado os receios com inflação por conta das commodities subindo. Com isso, os índices de mercado, agora pela manhã, Tóquio fechou o dia em queda de 0,99%. Hong Kong, na ponta oposta, fechou o dia em alta de 0,09%. E Xangai também fechou o dia em alta de 0,41%. Paris, nesse momento, tem uma queda de 0,02%. Frankfurt também segue em queda de 0,26%. Nas Américas, apesar do feriado, os índices futuros de Dow Jones, de S&P e Nasdaq negociam em outras bolsas também. Existe o S&P também 24 horas, que fica rodando no mundo. Dow Jones, nesse momento, está meio que de lado. O S&P também de lado, caindo 0,01, e o Nasdaq também de lado, caindo 0,09, ou seja, pouca direção por conta da baixa liquidez. Na agenda hoje nós temos o Boletim Focus aqui no Brasil às 8h25 da manhã, e também vai ter o PMI industrial divulgado pela Caixin lá na China na madrugada hoje. No destaque internacional no noticiário, então já falando de China, o PMI composto final lá na China passou de 53,8 no mês passado, em abril, para 54,2 pontos nesse mês, agora em maio. Uma alta e um pouco da melhora. Com o subíndice de manufatura vindo 0,1 pontos abaixo do esperado e o de serviços na ponta oposta, subindo 0,1 pontos e acima do esperado. No Japão, os dados mais fracos vieram por conta da produção industrial, que avançou 2,5% no comparação mês contra mês, só que a estimativa era uma alta de 4%, tá? Então um pouco pior. E as vendas no varejo caíram 4,5% na comparação mês contra mês lá no Japão, e a estimativa era uma queda ligeira, tá? Uma queda menor de 2%. Ainda na China, tá? O Banco Central Chinês aumentou de 5% para 7% o montante de reservas em moeda estrangeira que os bancos precisam manter, tá? Ou seja, reduzindo a oferta de outras moedas no país diante da apreciação do yuan, tá? Que estava se valorizando muito frente ao dólar, por exemplo. Nessa semana, nos Estados Unidos, ainda traz uma agenda especialmente forte, tá? Com relatório de emprego e o ISM em destaque, que devem reacender o debate sobre quanto tempo ainda deve durar o compromisso do Fed com os estímulos monetários. O payroll, tá, o relatório de emprego, tá, na sexta-feira a estimativa é de 650 mil empregos criados, tá, sendo em maio, ante aos 266 mil em abril, tá, que foi uma decepção. No mesmo dia, o presidente do Fed, o Jerome Powell, falará num painel sobre o clima. A gente ainda tem, durante essa semana, outros dirigentes do Fed, tá, como o Brainerd, o Harker, o Evans e o Bostic. Para completar, a gente ainda tem a Yellen falando num encontro do G7 e uma reunião do OPEP na terça-feira para discutir petróleo. No Brasil, poucas coisas, tá? Os jornais repercutem a grave situação hídrica do país. A ANEEL anunciou que o país contará com a bandeira vermelha 2, patamar a partir de junho. Ou seja, energia mais cara. A equipe de economia da XP previa a mudança de bandeira, mas houve surpresa com o valor acobrado, que não aumentou. Dessa forma, o time de economia da XP revisou o IPCA de junho de 0,54 para 0,48. Além do reajuste, o governo anunciou que acionará as usinas térmicas sem contrato, tendo em vistas evitar o racionamento de energia.
Também vamos ficar de olho aí no fornecimento de água para consumo, tá? Aqui no estado de São Paulo, por conta da Sabesp, etc. Né? Acho que o pessoal está desviando um pouco de tocar nesse assunto. No sábado também, tá? O governo assinou o decreto liberando metade aí dos 9 bilhões de reais dos recursos bloqueados no orçamento, tá? Ou seja, 4,5 bilhões. Isso já era esperado, tá? No relatório trimestral. Também tem a Folha de São Paulo aí dizendo que o Ministério da Economia estuda financiar aí 6 bilhões de reais para o programa de empregos a jovens por fora do teto dos gastos, sem dar nenhuma base para isso. E por último aqui no Brasil, tá, no contexto das reformas, o pessoal falando da reforma tributária, tá, o imposto de renda, o Valor Econômico está trazendo que a equipe econômica aqui da equipe do Paulo Guedes trabalha aí para manter as atuais alíquotas para as pessoas físicas, mas que na verdade eles deveriam fazer uma proposta de reajuste na faixa de valores e de isenções. Lembrando que o Arthur Lira, aí, o presidente da Câmara, havia expressado a possibilidade de se reduzir o teto de alíquotas, mas a possibilidade pode gerar perda de arrecadação e não é defendida aí pelo Ministério da Economia. O texto mais amplo aí sobre a reforma no âmbito do imposto de renda ainda está em discussão e faz parte aí da estratégia de fatiamento da reforma tributária. Então por hoje é só. Bom dia, um abraço e bons negócios.